90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Opa! Fala, galera, como é que vocês estão? Boa terça-feira a todos e todas, pessoal aí do chat, animado, já estão com tudo aí, ó, o pessoal já dando spoiler do tema da nossa aula, que hoje a gente vai, ó, amassar no carboidrato. Hoje, particularmente, é o meu nutriente da alimentação preferido, né, diretor? Nem fala. Nem fala, né? Esse aí, quem não gosta, provou errado. É bom demais, gente. Que é isso? Como eu falei com vocês na semana passada, o nosso primeiro bloco do ano é um bloco sobre bioquímica, que é um ponto onde a biologia encontra um pouquinho, sim, com a química. A aula de hoje nem vai ter muita química, não, tá? A química dentro de carboidrato é uma coisa bem simples, bem rápida, não é de assustar. Gordura é um pouquinho pior. Mas, assim, de forma geral, é o bloco da biologia onde a gente estuda os nutrientes da nossa alimentação. Na semana passada, a gente falou dos nutrientes inorgânicos da nossa alimentação. A gente falou de matéria inorgânica. A gente falou da água e das propriedades da água e dos sais minerais. A função de cada sal, lembra? No nosso corpo. Falamos de sódio, de potássio, de cálcio, de fósforo, de flúor, de ferro, de magnésio. A gente falou vários sais que fazem parte da nossa alimentação e o que cada um pode causar ali, o que cada um faz no nosso organismo. Fechamos matéria inorgânica e a partir de hoje a gente começa a falar dos nutrientes orgânicos da nossa alimentação. Começando por eles, os carboidratos. Carboidrato, galera, vai ter outro nome sim, tá? É muito comum, a partir de agora, quando a gente falar dos nutrientes da alimentação, eles terem mais de uma nomenclatura. Então, carboidrato é um nome bem popular, né? A galera mais íntima chama até de carbo. A galera aí da maromba, que gosta de coisa de exercício, academia, é muito comum o pessoal chamar até de carbo, de tão íntimo que fica dos carboidratos. Outros nomes que também podem aparecer na sua prova do Enem. Fica atento. Os carboidratos, eles também podem ser chamados de hidratos de carbono, tá? Os carboidratos, galera, de forma geral, segura essa informação na sua cabeça, lá mais pro final da aula. Os carboidratos, eles são compostos muito hidratados. Repara o nome, gente. Os nomes na biologia têm sentido. Carboidratos, ó, hidratos de carbono. São compostos muito hidratados, são compostos muito hidrofílicos. Lembra desse termo da semana passada? São compostos que atraem muita água. De forma geral, carboidratos são compostos orgânicos que têm esse potencial de atrair água, tá? Eles atraem muita água para perto deles. Segura essa informação,
pro finalzinho da nossa aula. Além desse nome, carboidratos ou hidratos de carbono, que remete a essa ideia de que eles são hidratados, que atraem muita água, a gente também pode chamar os carboidratos de glicídios ou açúcares, tá? Glicídio é um nome que me preocupa um pouco, porque semana que vem a gente vai falar de gordura. E aí a gente vai ver uma gordura que se chama glicerídeo. Então toma cuidado para não confundir. Glicídio é sinônimo de carboidrato, de açúcar, tá? Glicerídeo, que a gente vai ver semana que vem, é sinônimo de gordura. Show? Talvez agora não seja tão confuso assim, mas chega lá no final do ano do Enem a gente se embanana todo, tá? Os carboidratos, ó, inclusive, ó, Emerson mandou aí, ó, lembra muito glicerídeo, né? Lembra mesmo, é isso, mas não tem nada a ver. Glicídio vai ser sinônimo de carbo, de açúcar. Glicerídeo, sinônimo de gordura, que a gente vai aprender só na próxima aula, tá? Os carboidratos, eles seguem um padrão. Todo carboidrato, ele tem a mesma estrutura química, que a gente chama de CN, H2N, ON. Camila, o que significa isso? Gente, N é um númerozinho que você vai encaixar aqui. Quando eu te digo que todo carboidrato tem essa fórmula química, CN, H2N, ON, o que eu tô te dizendo é o seguinte: se você souber o número de carbonos daquela molécula, você, por consequência, vai saber o número de hidrogênios e de oxigênios. Por quê? Porque o número de oxigênios é igual ao de carbonos. E o número de hidrogênios é sempre o dobro do número de carbonos ou de oxigênio. A ideia é muito simples, galera. Vem cá, porque hoje dá tempo de boa da gente montar o nosso mapinha de carboidratos. Então, vou botar aqui bem no meiozinho, carboidratos. Vou botar de azul, porque na minha cabeça faz sentido carboidrato ser azul, porque ele atrai água. São compostos hidratados, né? São compostos muito hidrofílicos. Vamos botar aqui pra gente lembrar dessa forte atração da água. Show? Todos com a mesma fórmula estrutural. Então, lembra? CnH2nOn. O número de carbonos é igual ao de oxigênio. O número de hidrogênios na molécula vai ser sempre o dobro. Exemplo. Vamos dar exemplo? Imagina que eu te diga que um determinado carboidrato tem na sua molécula 3 carbonos. Então, eu tô te contando isso, tá? Tô te falando que tem um determinado açúcar que tem lá na sua molécula 3 carbonos. Se ele tem 3 carbonos, qual vai ser a fórmula química? Vamos lá. C3, hidrogênio é o dobro. H6O3. Pegou a ideia? Agora, por exemplo, se eu viro pra você e falo assim, tá, agora pensa num carboidrato que tenha 6 carbonos. Pensa num carboidrato que eu tô te contando que a molécula dele tem 6 carbonos. Qual a fórmula química dele? Você já sabe. Porque se ele tem 6 carbonos, C6, você já sabe que o H são 12 e o O também são 6. C6H12O6. Daqui a pouco a gente vai ver que carboidrato é esse aqui. Pegou a ideia? Deu pra entender mais ou menos ali o panorama? Vem pra cá que tem muita coisa ainda pela frente pra gente botar nesse mapinha mental. Coloquei esses exemplos aqui no slide também, para depois vocês terem para estudar. Então, se eu te digo que um carboidrato tem 3 carbonos, a fórmula química dele vai ser C3H6O3.
Se eu te digo que o carboidrato tem 6 carbonos, a fórmula química vai ser C6H12O6. Show? Tranquilo? De boa? Camila, mas por que eu preciso saber disso? Por que eu preciso me preocupar com quantos carbonos tem um carboidrato? Porque a gente vai dividir os carboidratos em grupos de acordo com o tamanho da molécula. A gente vai dividir o carboidrato em tipos de carboidratos de acordo com a quantidade de carbonos que existem ali. Por isso que saber a fórmula química, por isso que saber a quantidade de carbonos é tão importante nesse grupo. Porque a gente vai usar isso para dividir eles em grupinhos. Monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Então a gente vai pegar os carboidratos e vai dividir eles nesses 4 grupos de acordo com o tamanho daquela molécula, de acordo com o tamanho daquele açúcar. Show? A gente vai começar com o primeiro grupo de carboidratos, que vão ser os monossacarídeos. Vamos botar já aqui no nosso quadro. Os monossacarídeos, galera, são os menores carboidratos. Para ser um monossacarídeo, o carboidrato ele tem que ter, no mínimo, 3 carbonos e, no máximo, 7 carbonos. Tá? Então, para estar nesse grupo de monossacarídeo, os carboidratos eles podem ter 3, 4, 5, 6 ou até, no máximo, 7 carbonos na molécula. Camila, e os de 1 e os de 2 carbonos? Não existem. O mínimo ali de carbono que a gente vai ter são os de 2, 3 carbonos, tá bom? Então, se ele tiver 3 até 7 carbonos, ele vai ser um carboidrato pequeno. Ele vai ser um carboidrato chamado de monossacarídeo. Camila, eu preciso saber todos os monossacarídeos. Eu preciso saber, tipo, 3, 4, 5, os de 6 e os de 7 carbonos? Mais ou menos, tá? Eu queria que você soubesse a fórmula química de todos. Eu queria que você soubesse o nome de cada um. Mas não são todos que vão cair. Eu vou te alertando. Show? Vamos começar com os menorzinhos? Vamos começar com os monossacarídeos de 3 carbonos? A gente acabou de ver a fórmula deles. Se eles tiverem 3 carbonos, a fórmula química vai ser C3H6O3. Esses monossacarídeos de 3 carbonos, galera, a gente chama de trioses. Quase não aparecem no vestibular, tá? A triose mais famosa, eu até botei aqui para vocês, só para vocês terem, tá? É o gliceraldeído. O gliceraldeído, ele vai aparecer lá nas fases, por exemplo, da fotossíntese. Mas, cara, na boa, muito difícil o vestibular cobrar ali para vocês uma triose. O que eu quero que vocês saibam? Se o Enem falar triose, tá lendo a prova do Enem, apareceu o termo triose, eu quero que você pense, pô, é uma questão de carboidrato. Triose é um monossacarídeo, é um carboidrato de 3 carbonos. É isso que eu quero que você pense. É um carboidrato pequeno, o menor possível ali de 3 carbonos. Show? Essa é a ideia. Agora vem cá. Vamos pensar num monossacarídeo, um outro carboidrato pequenininho, só que agora de 4 carbonos. Pensa na fórmula comigo? Quero que você repita aí da tua casa. Finge que a gente está juntos, tá? Se esse monossacarídeo tem 4 carbonos, qual vai ser a fórmula química dele? C4H6O3.
H8O4. Esses monossacarídeos de 4 carbonos a gente chama de tetroses. Fácil, né? Tri, tetra, tem um sentido. Pô, Camila, aparece isso no vestibular? Tem questão do Enem, assim, de repente poderia me cobrar ali uma bendita de uma tetrose. Não, tá? O máximo que eu quero que vocês saibam é o seguinte. Tá lendo a questão do Enem, apareceu o termo tetrose. Caraca, tetrose é um carbo. Essa questão é de carbo. Essa é uma questão que tá falando de um carboidrato de 4 carbonos. Essa é uma questão que tá falando de algum monossacarídeo. Algum carboidrato pequeno. Essa é a parada. Não é tão difícil assim. Vamos pro próximo monossacarídeo? Vou até mudar de cor. Que agora o negócio vai ficar importante. E aí, como não são todos que são importantes, eu vou botar aqui o de vermelho, que são os que você tem que saber. Os monossacarídeos de 5 carbonos. Vamos lá. Se o monossacarídeo tem 5 carbonos, qual é a fórmula estrutural dele? Vem comigo, repete aí. C5H10O5. C5H10O5. Esses monossacarídeos de 5 carbonos são as pentoses. Extremamente importantes. São 2 pentoses muito famosas na biologia. Se você nunca ouviu falar delas, a partir de agora você vai ouvir. São 2 pentoses extremamente famosas na biologia 1. A ribose e a desoxirribose. Eita ferro! Ribose e desoxirribose, onde é que tá a caneta preta? Tá aqui? Ribose e desoxirribose são os açúcares, são os carboidratos que formam o nosso material genético. A ribose é o carboidrato, é a pentose, que forma o nosso RNA. Quem lembra do RNA? O ácido ribonucleico. É o ácido ribonucleico, porque daqui a pouco vocês vão aprender que o RNA ele é feito de ribose. Os nucleotídeos, os pedacinhos do RNA, são feitos de ribose. E a desoxirribose forma o nosso DNA. Ácido desoxirribonucleico. Porque os nucleotídeos, os pedacinhos de DNA, são feitos de desoxirribose. E aí eu venho aqui, ó, e respondo a pergunta do Diogo. Diogo mandou assim: oi, prof. Linda, os carboidratos dão energia para o corpo? Diogo, nem todos. Olha a ribose e a desoxirribose. A ribose e a desoxirribose formam estruturas do nosso corpo. A ribose e a desoxirribose, Diogo, tem função estrutural. Forma o nosso DNA, forma o nosso RNA. Não sei se é muito doido para vocês pensar, mas eu acho muito doido pensar que o nosso material genético é feito em parte de açúcar. Por isso, eu não sei se vocês chegavam a fazer isso, né, na época de escola. Sempre tem algum professor ou alguma professora de biologia que pede para os alunos construírem um DNA de jujuba. Vocês já fizeram isso no colégio? Construir um DNA de jujuba? E aí eu acho muito legal fazer de jujuba, não só porque fica bonito, colorido, mas porque a jujuba é um açúcar, né? A jujuba é doce. E eu quero que os meus alunos lembrem que uma parte ali do nosso material genético, o nosso DNA, o nosso RNA, é feito em parte de açúcar, carboidrato. E aí, Diogo, eu quero que vocês lembrem,
Vai ter carboidrato aqui com função de gerar energia, sim. Mas tem carboidrato com função estrutural também. Toma cuidado. Vamos lá, que a gente já emenda em outra importante. Deixa eu só botando aqui no slide. Ó, então, pentoses, galera que tem 5 carbonos, né? Monossacarídeos de 5 carbonos, C5H10O5, a ribose e a desoxirribose. Ribose formando os nucleotídeos do RNA, desoxirribose do DNA. Tudo que eu boto no quadro tá aqui bonitinho também pra vocês, tá, gente? Quem aí é nosso assinante, depois pega o material, tudo completinho pra poder estudar. Botei a fórmula química aqui. O que é isso que eu fiz aqui, gente? Da ribose e da desoxirribose, mas pelo amor de Deus, eu não quero que você decore isso aqui não, tá? Nem eu sei desenhar isso aqui tudo assim de cabeça. É só pra vocês verem, tá bom? Como é que é, né, a estrutura desses açúcares aqui de 5 carbonos. Essa aqui é a ribose, que vai formar o nosso RNA. Essa aqui é a desoxirribose, que vai formar o DNA. Vamos para mais um monossacarídeo? Vamos para a galera que eu vou botar de vermelho de novo, porque é importante. Vamos agora para os monossacarídeos de 6 carbonos. A gente já fez aqui, mas a gente faz de novo. Qual é a fórmula química? C6H12O6. Esses monossacarídeos de 6 carbonos são chamados de hexoses. São 3 hexoses famosas. Existem 3 monossacarídeos de 6 carbonos super importantes na biologia. Quem são elas? Glicose. Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar da glicose. A glicose, sim, Diogo. A glicose é um açúcar, a glicose é um monossacarídeo, a glicose é o carboidrato que as nossas mitocôndrias usam para gerar ATP, para gerar energia. É a glicose que vai entrar na mitocôndria e vai ser quebrada lá na mitocôndria para gerar ATP. A glicose é uma hexose de função energética, tá? Anota para você não esquecer que é ela que o nosso corpo utiliza para gerar, vou botar assim, geração de energia. Energia na forma de ATP, né? Que é o que o nosso corpo usa, tá? Mas existem outras hexoses, tá bom? Além da glicose, também existe a frutose, que é o açúcar das frutas. Quando você come uma banana, quando você come uma manga, quando você come um mamão, aquela fruta tá docinha porque ela tá cheia de frutose. E existe também a galactose, que daqui a pouco vai aparecer formando uma parada lá do leite, tá? Mas daqui a pouquinho ela aparece. Show? Camila, você falou que as nossas células usam a glicose lá para gerar energia na forma de ATP. Show de bola. E a frutose e a galactose? Sei lá, se eu como uma fruta, essa frutose não usa para nada? Sei lá, você tá falando que a galactose vai formar uma parada do leite. Então, se eu bebo leite, essa galactose não vai servir para nada? Eu só uso a glicose? Então, frutose e galactose não tem a mesma fórmula química da glicose? Vocês lembram o nome disso da química? Quando compostos têm a mesma fórmula estrutural aqui, quando os compostos têm a mesma fórmula química, o Alan e a Carol vai chamar isso aqui de isômeros. Vai falar que esses 3 compostos, eles são isômeros, né? E o nosso corpo, ele tem enzimas chamadas de isomerases, que são enzimas que conseguem transformar um isômero no outro. Então, por exemplo, quando você come frutose, a frutose pode ser transformada em glicose.
para ser aproveitada para gerar energia. Quando você come galactose, a galactose pode ser transformada em glicose, para você aproveitar para gerar ATP. Então, na verdade, como essas 3 moléculas são isômeros, posso botar aqui para vocês lembrarem, elas podem ser convertidas umas nas outras. O nosso corpo pode transformar a frutose em glicose e a galactose em glicose para a gente usar para gerar energia. Então, acaba que todas essas hexoses têm função energética. Show de bola? E para fechar monossacarídeos, fizemos os de 3, os de 4, os de 5, os de 6. Vamos fechar com os de 7 carbonos. Esse aqui eu nunca nem vi cair. Os monossacarídeos de 7 carbonos têm como fórmula química C7, H14, O7. São as heptoses. Bem, gente, eu queria só que vocês olhassem alguma questão do Enem e falassem assim, caramba, apareceu uma heptose. Sei lá, tem uma questão do Enem falando de heptose. Heptose eu já sei que é um carboidrato de 7 carbonos. É um monossacarídeo. Provavelmente é uma questão de carbo. Show? Mas muito difícil cair uma questão falando de alguma heptose específica, tá? Eu quero que vocês foquem em relação em função, nas pentoses e nas hexoses. Show de bola? Deu pra pegar a ideia dos monossacarídeos? Nos carboidratos pequenininhos? De 3 a 7 carbonos? Pois é. Vamos começar a aumentar o tamanho das moléculas? Então, os monossacarídeos são os carboidratos pequenininhos. 3 a 7 carbonos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e juntar 2 monossacarídeos. Conseguem imaginar isso? Dá pra pegar essa ideia? Posso botar aqui pra baixo. Imagina que você vai pegar um monossacarídeo e juntar com outro monossacarídeo. Você vai formar um carboidrato um pouquinho maior, que são os disacarídeos. Show? Então, a união de 2 monossacarídeos forma um carboidrato um pouquinho maior, que é um disacarídeo. Camila, mas eu vou ter que juntar todos esses monossacarídeos? Tô fazendo aqui a análise combinatória? É infinito isso aqui, é muita coisa. Não. Vocês só aprendem disacarídeos que são uniões de hexoses. Então, todos os disacarídeos que vocês aprendem para o Enem ou para qualquer outro vestibular vão ser a união de 2 hexoses. Ok? Vamos brincar de combinar? Vou pegar o vermelho, porque é importante. Pega uma glicose e junta. Você consegue imaginar isso? Pega uma glicose e junta com outra glicose. Uma parada de 12 carbonos. Então, você pegou uma glicose, juntou com outra glicose. Você vai formar um disacarídeo chamado de maltose. A maltose, galera, só pra mostrar ao pessoal aqui, ó, diretor, é um açúcar que parece tipo um mel. Botei aqui uma foto pra vocês verem, tá vendo? A maltose, ela é um carboidrato líquido, extremamente doce, né? É a união de 2 glicoses, tá bom? É um disacarídeo, tá vendo? A textura lembra um pouco, assim, a textura de um mel, tá? Só pra vocês terem aqui uma noção. Não é mel, mas lembra, é um açúcar muito, muito, muito doce mesmo. Show? Agora, pega a glicose, só que junta uma glicose com uma frutose.
você vai formar um disacarídeo chamado de sacarose, que é o açúcar de cozinha. Esse açúcar aqui, ó, que você usa para cozinhar, esse açúcar branco ali de cozinha, é sacarose. União de glicose com frutose. E por fim, última combinação, pega a glicose e junta com a galactose. Você vai formar o disacarídeo, o açúcar, o carboidrato do leite. Você vai formar a famosa lactose. Toma cuidado, tá, gente? Lactose não é a proteína do leite. Esse é um erro clássico dos alunos. Esta não é uma aula de proteína. Lactose não é a proteína do leite. Lactose é o açúcar, é o carboidrato, é o disacarídeo do leite. É a união de uma glicose com a galactose. A lactose é o que deixa o leite doce. O leite, ele tem um sabor adocicado, tá? Porque a lactose é um açúcar, é um carboidrato. A proteína do leite é a caseína. A gente vai falar dela na aula de proteína. Estamos combinados? Lactose não é proteína, não é a proteína do leite. Lactose é o açúcar do leite, é o carboidrato do leite, é o disacarídeo do leite. Mais pra frente, a gente vai ver que tem até algumas pessoas que são intolerantes à lactose. A gente vai ver algumas pessoas que têm dificuldade de digerir esse açúcar do leite. Mas a gente vai falar disso na aula de sistema digestório, tá bom? Por enquanto, eu quero só que você saia com essa ideia. Lactose é o açúcar do leite. Show? E para unir esses dois monossacarídeos, gente, existe uma ligação. É a única coisa de química que eu preciso que vocês saibam. A ligação entre os dois monossacarídeos, essa ligação que une um monossacarídeo ao outro monossacarídeo, a gente chama de ligação, vou botar assim, pra vocês lembrarem, glicosídica. Show? No nosso sistema digestório, a gente vai ter uma série de enzimas que quebram essas ligações glicosídicas, justamente para digerir esses açúcares. Vai ter a maltase, a sacarase e a lactase. Vão existir enzimas para vir quebrando essas ligações. Show? É a ligação glicosídica. Botei aqui para vocês, ó, para vocês lembrarem também. E botei aqui umas fórmulas estruturais, pelo amor de Deus. Não é para você decorar isso, mas só para você ver a ligação, tá? Então, ó, eu junto a glicose com outra glicose. Olha aqui a ligação glicosídica sendo estabelecida. Tá vendo, ó? Eu formo uma maltose. Então, peguei uma glicose, juntei com outra glicose. Aqui é a ligação glicosídica. Formei a maltose. Aqui é a maltose bonitinha aqui. Tá vendo? Tá? Peguei glicose com a frutose. Olha aqui a ligaçãozinha. Peguei glicose com a frutose, fiz uma ligação glicosídica aqui, formei a sacarose, que é o açúcar branco. Peguei a glicose com a galactose, olha a ligação glicosídica aqui. Glicose e galactose. Formei a lactose, que é o açúcar que tá ali no leite. Show? Tranquilo? Deu pra pegar a ideia? Vamos para um carboidrato um pouquinho maior? Tá? Agora, a gente vai para o terceiro grupo, que é o grupo dos oligosacarídeos. Esse grupo, gente, eu vou passar bem rápido mesmo em relação a eles, tá? Eu nem vou, desenvolver, botar no mapa mental, porque eles praticamente não vão cair. Então, ó, juntei dois monossacarídeos, formei um disacarídeo. Se eu juntar até 10 monossacarídeos, eu vou formar um oligosacarídeo. Oligo significa poucos. Show?
Então, 2 monos formam um disacarídeo. Até 10 monos, a gente vai formar os oligosacarídeos. O que me interessa é esse último grupo aqui, formado por mais de 10 monossacarídeos, os polissacarídeos, tá? Que são os maiores carboidratos que a gente tem. Vocês têm uma vantagem. Todos os polissacarídeos que vocês aprendem são formados pelo mesmo monômero. Todos os polissacarídeos que vocês aprendem são polímeros, são junções de várias glicoses. Então, para formar qualquer um desses polissacarídeos, a gente vai juntar várias glicoses. Não são só 2, que nem na maltose, tá? Não são só 2. Aqui a gente vai estar juntando mais de 10 glicoses. Na verdade, a gente vai estar juntando para papo de mais de 1000 glicoses. Entendeu a diferença de tamanho? Uma glicose é um monossacarídeo, tem 6 carbonos. Um disacarídeo são 2 monos. Agora eu vou te mostrar carboidratos que são formados por mais de 1000 glicoses. Isso é um polissacarídeo. Por isso que a galera da química fala que os polissacarídeos, eles são polímeros de glicose. Eles são formados por centenas, milhares de glicoses. Show? São 4. E aí eu vou colocar os 4 de vermelho, porque os 4 vão cair. 2, reserva energética. Os outros 2 com função estrutural. Vamos começar pelo de energia primeiro, tá? Vamos começar pela dupla clássica amido e glicogênio. Lembra que eu falei para vocês que a glicose é o açúcar que a gente usa para gerar energia? Que a glicose é o açúcar que a gente usa para gerar ATP? Você concorda que a gente sempre come mais glicose do que a gente precisa na hora? Ou você acha que eu, Camila, consumo exatamente a quantidade de glicose que eu preciso no dia para gerar energia? Não, né, gente? A gente come glicose toda hora. Então acaba sobrando glicose. Essa glicose que sobra, a gente estoca. A gente estoca essa glicose que sobra na forma de glicogênio. Então, o glicogênio é a nossa reserva de glicose. O glicogênio é a nossa reserva energética. É a reserva energética dos animais. Não só dos animais, tá? Fungo também estoca a glicose que sobra na forma de glicogênio. Então, é a reserva energética dos animais e dos fungos, tá? A gente e os fungos, a gente pega toda a glicose que a gente não usa na hora e estoca na forma de glicogênio. Só para entrar um pouquinho. Vocês lembram aonde a gente estoca esse glicogênio? Aonde a gente guarda essa glicose na forma de glicogênio? No fígado e na musculatura, tá? Então, vou puxar uma setinha aqui só para vocês lembrarem que a gente guarda no fígado e na musculatura. O glicogênio do fígado a gente chama de glicogênio hepático. Esse estoque de glicose que fica no fígado. E o glicogênio que fica no músculo, esse estoque de glicose que fica no músculo, a gente chama de glicogênio muscular. Toda vez que a gente precisar de glicose, a gente pode quebrar esse glicogênio para liberar glicose para o nosso corpo gerar ATP. É uma reserva de glicose, é uma reserva de energia. Show? Tranquilo?
As plantas não estocam glicose na forma de glicogênio. Elas estocam em um composto parecido. As plantas guardam a glicose que sobra na forma de amido. É como se fosse o equivalente. O amido é a reserva de glicose, o amido é a reserva energética das plantas, dos vegetais. Tá? Show? A gente, ser humano, agora pensando no ser humano, nós temos outras reservas energéticas, tá, gente? O glicogênio não é a nossa única reserva energética. A gente também pode usar como fonte de energia a gordura corporal. Camila, tem alguma vantagem ou desvantagem? Tem. Lembra que eu falei para vocês que os carboidratos atraem muita água? O glicogênio é um carboidrato, não é? Então ele atrai muita água para perto dele. A desvantagem do glicogênio é que ele é extremamente pesado. Como ele atrai muita água, ele acaba sendo uma reserva energética muito pesada. Não dá para o nosso corpo estocar muito glicogênio, porque senão a gente ia reter muito líquido, tá? Para a planta isso não é um problema, porque a planta não se mexe. Mas para a gente nós somos animais móveis. Então não dá, essa é a única desvantagem. E por isso que a gente vai ter outras reservas energéticas como gordura, que a gente vai ver na semana que vem. Então lembrem disso, tá? Como o glicogênio atrai muita água, acaba sendo uma reserva muito pesada. Ela é mais pesada que a gordura. Não dá pra ter muito glicogênio no corpo, não. Porque senão ia atrair muita água e ia ficar muito pesado. A gente ia reter muito líquido. Show? Os outros dois polissacarídeos, tá? Celulose e quitina. Vou apertar aqui. Celulose e quitina, vou descer um pouquinho isso aqui, não são fonte de energia, tá? Celulose e quitina não são polissacarídeos energéticos, não são reservas energéticas. Celulose e quitina são carboidratos com função estrutural, que nem a ribose e a desoxirribose, tá? A celulose forma a parede celular das plantas. Quando vocês aprenderem, ó, deixa eu só botar aqui. Quando vocês aprenderem, cadê? Célula vegetal, vocês vão reparar que a célula das plantas, diferente da nossa, ela tem uma parede, tá vendo aqui? Ao redor. Essa parede celular, ela é feita de celulose. Deixa eu botar aqui, ó, parede celular vegetal. Outra célula que tem parede é a célula do fungo. Só toma cuidado que a parede celular dos fungos não é feita de celulose. É feita de quitina. Então toma cuidado com isso, tá? Parede celular da célula de planta é feita de celulose. Parede celular de fungo é feita de quitina. Então são duas células aqui que tem parede, cuidado para não confundir. Planta e fungo. Só que a parede de planta é feita de celulose, a de fungo é feita de quitina. A quitina também forma, joga para cá, diretor, a carapaça dos artrópodes. Quando a gente começar a aprender reino animal, a gente vai ver que os animais, tá? Existem animais chamados de artrópodes. Então, por exemplo, inseto, crustáceo, aracnídeo, são exemplos de artrópodes. Artrópodes é um grande grupo. Todos esses artrópodes, eles têm uma carapaça, tipo uma armadura que é feita de quitina, que é esse exoesqueleto, tá? Então, eu botei aqui alguns exemplos só para vocês verem, mas a gente ainda vai ter aula disso. Olha aqui a cigarra. Olha aqui a carapaça de quitina, tá? Olha aqui na barata. Aquilo que a gente vê marrom na barata é a carapaçazinha de quitina. Ela por dentro é branquinha. Aqui, ó, a aranha saindo da carapaça dela. Aqui,
também, ó. Tá? Então não importa se é um inseto, se é um crustáceo, se é um aracnídeo, tá? Todos os artrópodes têm esse exoesqueleto, tem essa carapaça. Vou botar aqui exoesqueleto só pra vocês lembrarem de quitina. Show? Tira o print aí. Printzão rapidão. Tirou. Tranquilo, galera. Coloquei aqui pra vocês darem uma olhadinha na estrutura. Deixei questão também pra vocês tentarem fazer. Façam, pelo amor de Deus, pra vocês saberem se vocês realmente conseguiram entender, pra dar uma ajudada aí pra decorar a matéria. Vamos dar um intervalinho, que daqui a pouco a gente volta com o Bio 2. Até já! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.